Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho contar pra vocês mais uma história que aconteceu comigo, que foi da vez que eu me vinguei de um garoto que me trocou pela minha amiga, sabe? Bom, pessoal, na época eu tinha 17 anos, eu estava ali cursando, né, o terceirão, o último ano do colégio, e aí nesse ano eu conheci uma melhor amiga que veio da cidade de São Paulo pra cá, né, pro Paraná. E aí, pessoal, foi o melhor ano pra mim, sabe? Porque foi o único ano que eu tive uma amiga de fato, sabe? Aquela amiga que eu poderia sair junto, poder contar com ela pra sair num sábado, num domingo, enfim, fora a companhia que ela já me fazia no colégio. E aí, pessoal, essa minha amiga, os pais dela saía para trabalhar, né? E ela ficava em casa sozinha. E aí, às vezes ela não queria fazer almoço, né? Ela não queria fazer almoço. Então, todos os dias, quando a nossa aula acabava, né, ali pelas 11, 11h30, nós íamos no supermercado da cidade para ela poder comprar uns chips, uma barrinha de chocolate e uma garrafa de coca. Isso todos os dias, pessoal, todos os dias de lei, ela seguia esse mesmo procedimento, porque ela não queria fazer almoço, né? E aí tá, íamos para esse supermercado da cidade, e aí nesse supermercado, pessoal, tinha um atendente de caixa, bem bonito na época, né? Na época ele era um homem bonito, e assim, e muito simpático, né? Então, a maioria das vezes, quando eu precisava ir no supermercado, eu ia no caixa dele, ou quando eu ia com as minhas amigas, né? A minha amiga também ia no caixa dele. Então, assim, pessoal, esse menino, eu já via ele há muitos anos, antes mesmo dessa minha amiga chegar na cidade, eu já via esse garoto, né? Porque eu moro aqui há mais de 23 anos, eu moro aqui, né, no Paraná. E aí, pessoal, eu meio que tive um amor platônico por esse menino, né? Um amor incondicional que só eu sabia que eu gostava dele, mas ele não imaginava que eu gostava dele e eu também não tinha coragem para falar, né? Na época eu era muito simples, muito feinha, né? Talvez não seria o tipo dele. Então, assim, eu alimentei esse sentimento, né? Então, teve uma vez só que eu cheguei a falar pra minha amiga, né, que eu achava ele no máximo bonito, mas não cheguei a falar que eu gostava. E aí, pessoal, depois, né, que íamos todos os dias lá naquele supermercado comprar os chips, a coca e a barrinha de chocolate, eu percebia que ele olhava para minha amiga e minha amiga olhava para ele, mas ele não tinha esse mesmo olhar comigo. E aí foi. O tempo se passou, né? Minha amiga, se eu não me engano, ela arrumou um namorado, só que ainda não era aquele namoro fixo, né? Assumido. Ela só tava ali conhecendo um garotinho. Só que aí, pessoal, chegou a conversa, né, no ouvido dela de que aquele garoto lá do supermercado queria ficar com ela. Então, assim, quando ela me falou isso, pessoal, que aquele garoto queria ficar com ela, nossa, meu mundo desabou, porque eu gostava dele, entendeu? Eu gostava dele há muito tempo já, só que ele mostrou interesse pela minha amiga e não por mim. Então, isso sim mexeu muito com o meu sentimento, né? Porque a minha amiga até já estava conhecendo um outro cara, né? Aí eu falei, nossa, gente, que mundo injusto, né? Ela com dois e eu sem nenhum. Então ali caiu a minha ficha, pessoal, de que sim, aparência importa, mulheres bonitas vão ter mais opções do que mulher feia. Na época, essa minha amiga, ela tinha pais bem de vida, né? Então ela podia estar com o cabelo sempre arrumado, ela usava roupas bonitas. Eu, como eu era pobre, não tinha condição de estar investindo na minha imagem, eu acabava tendo uma aparência muito simples e não chamava a atenção dos garotos por isso, né? Então ali, pessoal, caiu o meu mundo. Eu fiquei bem triste, bem desanimada. Eu não cheguei a falar pra ela que eu gostava dele, mas assim, só eu sabia disso, né? Então foi um choque pra mim saber que ele pediu pra ficar com ela
e que aquele cara nunca sequer fez nenhum movimento na minha direção, né, para chegar em mim. E aí, pessoal, tá bom, o tempo passou, essa minha amiga arrumou aquele namorado que eu falei pra vocês, ela firmou um relacionamento com aquele menino que ela tava conhecendo. Esse outro garoto do supermercado encontrou uma outra moça adolescente e entrou no namoro com ela. E eu continuei, né, seguindo a minha vida solteira. E aí, pessoal, mais ou menos uns 5 anos depois, eu me desenvolvi, eu comecei a investir um pouco mais na minha aparência, mudei o meu estilo de roupas, passei a soltar mais o meu cabelo. Aliás, é a primeira vez que eu tô gravando vídeo de cabelo preso, pessoal. Tá muito calor aqui, então eu tentei soltar o cabelo, mas o cabelo tava grudando assim, ó, no rosto, né, de tanto suor, então eu resolvi deixar preso dessa vez. E aí, isso fez com que muitos homens que não me olhavam antigamente passassem a me olhar, porque eu estava ficando bonita, né? Ali por volta dos meus 21, 22 anos, eu estava no meu auge de beleza, estava muito bonita, me sentindo muito bonita também, e isso refletiu nos olhares, né? Onde eu passava, muitos homens olhavam para mim, em especial esse cara, pessoal. Antes desse menino entrar num namoro, né? Foi nesse período que eu fiquei bonita. E aí, justamente esse menino, uma vez ele me viu passando na rua e ficou me olhando e depois, pessoal, me mandou mensagem, né, dizendo que queria ficar comigo. Enfim, então olha aí, né, o quanto o mundo dá voltas. Lá no passado eu achava ele bonito, mas eu não chamava a atenção dele, né? A minha aparência não era o que talvez ele gostava, o que ele achava bonito. Então ele preferiu a minha amiga, que era mais bonita do que eu na época. E aí depois que o tempo se passou, eu fiquei mais bonita do que a minha amiga, né? A minha amiga que antes era bonita ficou feia e eu que era feia fiquei bonita. E aí esse garoto veio atrás de mim, sabe? Tentar ter um relacionamento comigo. E eu simplesmente ignorei, pessoal. Eu não falei absolutamente nada. Então eu ignorei totalmente esse cara. Não falei nem que sim, nem que não. Não respondi mensagem dele. Simplesmente era como se a presença dele não existisse, sabe? E essa foi a minha pequena vingança para esse cara que me trocou pela minha melhor amiga, né?